Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa de Cara com Elas. E finalizando o nosso mês de outubro, nós vamos fechar com chave de ouro com uma queridíssima doutora Flávia. Mas antes de eu apresentar a Flávia, agradeço aos nossos patrocinadores que estão sempre nos ajudando a dar continuidade ao nosso projeto no canal Brenda Santonioni, onde nós, Michele e Cássia, trazemos temas pertinentes ao nosso universo feminino, porque afinal de contas nós somos mulheres empoderadas, maravilhosas e que merecemos sim falar sobre questões desafiadoras, oportunidades e sucesso da nossa vida. Pois é, e olha que lindo que nós temos aí ao fundo, né? Uma obra de arte, esse quadro da Clotilde, que o dinheiro, né, o valor arrecadado com a venda desse quadro, gente, vai para o abrigo de cães dela. Então, se você sente, né, em querer ajudar uma causa animal, tá aí uma excelente oportunidade. É só entrar em contato com o canal Brenda Santonioni. E também temos no nosso cenário hoje esse colar de mesa da Florarte. Quem não conhece, tem vários, cada um mais lindo que o outro. Vale a pena. Bom, gente, como eu falei inicialmente, estamos hoje com a doutora Flávia Diniz Valadares, mulher multifacetada, polimata. Gente, é um escândalo essa mulher aqui. Sócia de uma marca de moda artesanal. Hoje, antes de eu vir para cá, eu vi uma foto lindíssima que eu estava até comentando com ela antes da gente começar a gravar, de mulheres, eu tô toda arrepiada só de lembrar, de lingerie, de várias idades, de vários corpos. Lindo. Então, assim, eu fiquei encantada. É uma moda artesanal para expressar toda a essência feminina, do PP ao plus size. Vale super a pena vocês conferirem, tá? E logo na bio dela, gente, está escrito assim: vivo para expandir a consciência. Porque além de ser doutora na área oncológica, por isso que nós trouxemos ela aqui, também ser sócia dessa marca, ela ainda faz a técnica da constelação familiar sistêmica. Seja muito bem-vinda, Flávia. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada. Gratidão pela presença. Um prazer enorme te receber aqui. Estou muito feliz mesmo por essa oportunidade. Gente, muito obrigada pelo convite. Agradeço ao convite para conversar com vocês, agradeço aos espectadores e espero trazer algumas informações bem valiosas para todos. Tenho certeza disso. Aqui sempre é uma troca de experiência que a gente tem, sabe, Flávia? Pode ser Flávia ou doutora? Sim, Flávia, por favor. A gente bota o doutor no Instagram só para as pessoas entenderem que é um perfil médico também. Sim. Mas eu não queria ter dois perfis, porque eu não quero ficar dividida. A integridade para mim é uma coisa importante, mas ao mesmo tempo a pessoa entende que é um perfil médico, mas entende que tem mais coisa, né? Com certeza. E é sempre muito bom a gente deixar vinculado, porque afinal de contas as pessoas se conectam com pessoas. Então não tem como desvincular muito, né, o profissional e o pessoal. A gente só tem um pouquinho de equilíbrio, né, para não ficar tudo muito explícito assim, né? Claro. Flávia, para a gente começar, eu queria te conhecer melhor, na verdade, nós, né, seguidores do canal, seguidores da Michele, da Cássia, os meus seguidores, porque a gente compartilha esse momento nas nossas redes sociais. Fala um pouquinho sobre a sua infância, como que foi, o que é Flávia, como que foi todo esse movimento seu lá do início? Bom, é uma infância bem tranquila, né? Infância em cidade interior, então eu nasci em Belo Horizonte, mas fui criada em Viçosa. Meus pais são professores da UFV e eu fui criada aqui, né? Brincando na rua, né? Bem livre. A família do meu pai também tem uma raiz rural, mas numa cidade bem longe daqui. Então eu tive uma infância também na roça, né? Na fazenda da minha avó. Então eu gosto muito de cavalo, cachorro, né? Gosto muito de animais. Então eu tive essa infância bem tranquila, bem raiz, né? Nesse sentido que não usa mais, né? Assim, não existia muito. Na fazenda da minha avó, por exemplo, não pegava nem televisão direito, né? Assim, não tinha internet ainda, né? Sim. Eu fui ter celular, eu estava quase formando na faculdade já. Então era uma outra vida, né? Um outro estilo que
que, claro, tem suas vantagens e também suas desvantagens. Eu não sou essa pessoa nostálgica. E o que eu penso é que, assim, eu acho que na minha infância foi muito voltada para as experiências, né? Para as experiências de brincar e tudo, e para o estudo, né? Que era uma coisa que, desde que eu me entendo por gente, eu quis ser médica. É mesmo? Desde sempre. Desde sempre. Eu fiquei muito focada em estudar, passar no Colune, e aí passar em medicina, e eu queria ir para a FMG. Então, era muito uma coisa focada. Hoje, entendendo o que é a adolescência, o que é o cérebro do adolescente, a dificuldade do cérebro adolescente de controlar impulso, de gratificar, de maturar o sistema dopaminérgico e tudo. Hoje, entendendo a neurociência da adolescência, eu entendo o quanto a minha adolescência foi diferente. Porque era totalmente focada em passar em medicina no FMG e acabou. Então, assim, eu não Você tive... eliminou todas as outras eu não tinha essas outras coisas. Assim, eu ia nas festas, fazia as coisas e tal, no Colune, mas era tudo satélite, assim, o foco era que eu queria fazer medicina no UFMG e acabou. Então eu não tive muito problema. Assim, eu acho que o grande, assim, problema, assim, pessoal que eu tive foi obesidade, realmente, que eu sou obesa desde pequena. Primeira dieta fiz com 11 anos, então, assim, isso acabou, dieta com um médico, tudo bonitinho, assim, gente, não faz doideira, tá? Dieta é com médico, nutricionista, pelo amor de Deus, tá? Então, já aviso para os espectadores que dieta também, assim, emagrecimento não é leviandade, emagrecimento é prescrição, né? Perfeito. É igual remédio. Então, assim, a gente não fala para as pessoas socialmente para emagrecer. Então, o primeiro recado de saúde, emagrecer é remédio, é prescrição, tem efeito colateral, tem problema. Então, não é oba-oba, não. E aí, então, eu tive que lidar com isso. Isso foi ruim, por um lado, por essa questão de formar autoimagem, a questão do corpo e tal. Mas, por outro lado, tudo tem luz e sombra, né? A luz desse processo foi isso. Foi eu construir uma identidade muito forte desde muito cedo. Porque eu percebi que não estava ao meu alcance ser igual a todo mundo. E isso foi muito ruim, mas foi muito bom. Porque aí me libertou disso rápido, né? Me libertou do grupo rápido, me libertou das exigências externas muito rápido. Então, eu consegui uma força pessoal muito grande, muito cedo. E isso foi muito bom. Então, é aquela coisa, a extrema sombra, ela traz uma extrema luz, né? E isso, depois, quando a gente for falar dos pacientes oncológicos, eu vou voltar com esse raciocínio. Muita sombra sempre traz muita luz. E vice-versa, muitas luzes traz muita sombra, né? Por exemplo, quem é mãe, né, tem a luz e tal, e cai na sombra. Nós somos a dualidade, né? Exatamente. Então, mas a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, essa acho que foi a questão da minha infância, assim, que pesou, que eu trouxe, digamos, as sequelas, né? Então quer dizer que esse processo da sua infância refletiu no que você fez, como profissional hoje, ou não? Sempre. Na verdade, assim, é difícil separar o que é pessoal do que é profissional. Eu não sei separar hoje o que é a profissional médica e o que é um traço de personalidade médico, assim, na minha vida. É uma coisa meio incorporada, assim. Essa coisa da curiosidade demais, de gostar demais de estudar, dessa coisa da disciplina, da ordem. Então, isso é mais ou menos indissociável. Eu sou cirurgiã, né? E, na verdade, eu não queria, nem pior ainda, né? Eu não queria ser médica, eu queria ser cirurgiã. Eu entrei no curso de medicina porque não tinha curso de cirurgia. Então, foi pior ainda. Então, na verdade... E você tinha alguma intervenção com a sua família? Nada. Não tem médicos? Nenhum parente médico. Não conheci ninguém. Eu não tinha nenhuma referência. Era uma coisa totalmente, sei lá, transcendental, assim. Mas não o que conhecia. torna o processo um tanto mais leve, por ser uma decisão sua desde sempre, né? A escolha foi sua. Porque quando tem pressão, né, do externo, dos pais... Seguir o caminho de alguém, né? Então, conhecido Não, por assim, isso que meus eu perguntei filhos de onde vão que ser vem, né, médicos, essa eles ambição, queiram né, ou não. De sabe? ser médica, já que não tinha ninguém da família. Eu entendo que isso é um complicador, mas aí hoje, assim, entendendo as ferramentas sistêmicas, eu entendo assim que o que está na consciência ainda é mais tranquilo do que o que está por trás, o que está na inconsciência, né? Então, assim, o que está na inconsciência a gente não tem consciência, então ele determina a nossa vida sem a gente saber, né? Sem a gente saber. Esse é que é o negócio, né? Então, querendo ou não, se alguma pessoa tivesse me dito assim, você vai fazer medicina, teoricamente eu poderia, inclusive, me rebelar, né? Porque é isso que geralmente as pessoas fazem, e tudo. Não, E aí não foi isso. Eu
Não conhecia nenhum médico, não tem nenhum médico na minha família, não tem nenhum médico próximo, de amigo próximo. De ninguém, era totalmente do nada. Não E tem nós como vamos explicar. falar sobre a sua profissão no próximo bloco. Gente, fica com a gente aqui, porque vai ser super incrível. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Gente, estamos de volta com a Flávia Diniz e eu fiquei com uma palavra aqui que eu quero saber o significado e é bom porque ela vai dando continuidade aqui um pouquinho da trajetória dela. O que é ser polímata? Falei certo? Falou. Então, tá bom. Polímata, gente, é porque é uma palavra que não é muito usual, né? Muito bem. Mas polímata, então poli, né? Esse prefixo é múltiplos, né? Perfeito. Então uma pessoa que tem múltiplos interesses, que tem múltiplas áreas de atuação. Que chique. Então pensa assim, mirando nos grandes polímatas da humanidade, né? O Leonardo da Vinci foi um grande polímata, né? Porque ele era anatomista, ele era inventor, ele era engenheiro, né? Ele fazia muitas coisas em muitas áreas diferentes. Então isso é a definição do polímata, assim. O extremo, né, do Leonardo da Vinci, mas pode ser uma pessoa que tem mais interesses, né? Pois é, e aí fazendo então gancho com isso, você acredita que foi isso que te levou então a fazer tudo que você faz hoje, né? Você estava contando pra gente da questão da sua carreira aí como médica, né? O quanto você foi focada a vida toda. E depois, e hoje você trabalha também, essa questão das cirurgias, você trabalha na área da oncologia. Uhum. Conta um pouquinho pra gente como é que você chegou até essa parte. Também era algo claro para você desde o início? Sim, aí não. Então, então aí começa o terror, né? Então até aí... É a sombra agora. É a sombra, porque assim, até aqui, assim, até o momento em que eu fiz a minha primeira residência, era foco, é a residência que eu queria, a faculdade que eu queria, tudo certinho. Só que chegou lá, eu não me identificava com o inconsciente coletivo ali, com aquela aura do que era o cirurgião geral e tudo. Eu não me identificava tanto com aquilo, porque eu já estudava outras coisas, eu já fazia terapia, já fazia terapia junguiana, já estava, assim, com outro nível de consciência. Então aquilo, eu ficava, gente, o que eu vou ser? Que cirurgiã que eu vou ser? Era uma coisa que eu queria ser o tempo inteiro e de repente aquilo ruiu. Eu falava, e aí? E agora? E aí eu conheci, por acaso, através de um professor, a oncologia. Porque eu percebi ao longo da minha residência que, no estágio de estômago, eu gostava de operar o câncer do estômago. No estágio de pescoço, eu gostava de operar o câncer da tireoide. No estágio de tal, Isso eu estava gostava recorrente. de operar o câncer. Aí eu olhei e falei, bom, padrões, né? Eu gosto de operar câncer. Então eu gosto de operar as pessoas que têm câncer, eu gosto mais. E aí eu me encontrei na oncologia. E a oncologia também, ela abre um outro mundo, né? Ela tira de vez, né, aquele automatismo, hein? Diagnosticou, tratou, né? A medicina, ela não é assim, né? Porque senão o algoritmo ia ser melhor que a gente. Na verdade, a medicina é diagnosticou, respira, pensa nas melhores opções, e aí sim a gente oferece um tratamento. Respeita a autonomia da pessoa, que pode aceitar ou não o que você falou. Tanto é que chama consulta médica, né? Não chama obrigatoriedade médica. A pessoa vai te consultar, você fala qual é a sua opinião, dentro daquele caso, o que é o melhor a se fazer, e a pessoa escolhe se vai fazer ou não. Que legal, né? Essa coisa da autonomia, né? A pessoa sim. ainda assim, ela tem. Mas a gente assim, a forma como você discorreu isso daí, não é obrigatoriedade médica, é uma consulta médica, né? Acho que tem que haver mais isso dos médicos.
Eu acho que é mão dupla, porque os médicos não estão preparados para isso, mas os pacientes também não. Essa coisa da autorresponsabilidade não é para todo mundo. Mas né? é igual você falou, né? Na hora que você recebe a notícia, gente, não deve ser fácil, não. Você tem que decidir por qual o melhor tratamento, né? Ou o que eu vou fazer. Né? Para aquele paciente. Nossa, é desafiador, né? Hoje, assim, tem protocolos, inclusive. Tem protocolos, e uma das minhas aulas de maior, assim, a aula mais bombante da UFV é como dar más notícias. Então, existem protocolos hoje para se dar más notícias. Uma aula top. Então vale existe esse protocolo. E ele serve para tudo. Para um dia que você precisa demitir uma pessoa. Perfeito. Ele serve para um dia que você vai dar um diagnóstico difícil. Ele serve para um dia que você vai terminar com alguém, um relacionamento. Perfeito. Então, assim, as más notícias, elas permeiam as relações humanas, né? Não é só um dia que você faz. Tem esse que é específico para mim. Também acho. Nossa. A gente vai mandar ela para sua aula. Porque, na verdade, isso aí mexeu no meu pessoal. Da minha experiência negativa com um médico oncológico, né? Sim. Não o meu, da minha mãe, mas foi uma experiência péssima. É muito difícil, né? São momentos, assim, que as pessoas todas envolvidas estão muito fragilizadas, né? Então, assim, é claro que tem um momento que requer uma força pessoal do médico. O médico tem um ponto em que ele precisa carregar o paciente no colo ali. É claro que você não vai despejar a notícia e vai falar se vira, resolve, não. Mas isso tem um limite e depois tem um ponto em que o paciente tem que assumir o próprio diagnóstico, tem que abraçar aquilo e ele tem que se movimentar com aquilo. E aí, a cura, ela pode vir disso, ou não. E cura também é igual verdade, né? É um termo muito amplo, né? Muito... Dá para discorrer momentos e momentos de filosofia sobre cura, né? O que é cura, né? Mas, enfim, a cura, ela requer também você assumir o seu destino na sua mão. Ô, Flávia, e você acredita, então, que você é consteladora familiar também? Também. Então, você acredita que... Como que a constelação familiar contribuiu para esse atendimento humanizado? Bom, ótima pergunta. Na verdade, a constelação, ela se tornou, quando eu conheci os princípios, né, do Bert Hellinger, eu conheci, me apaixonei, fui fazer constelação, assim, como fui ser constelada, né? Depois a pessoa que me constelou ofereceu o curso de formação, aí fui fazer, porque gosto de estudar e gosto, e aí aquilo virou uma lente, né? Então eu comecei a enxergar o mundo daquela forma. Do mesmo jeito que, assim, gente, a lei da gravidade, ela já existia. Sim. Só que chegou num ponto em que alguém foi lá e falou, olha, é assim, a equação é essa. Então, o Bert Hellinger, todas as coisas que ele descreveu já aconteciam no mundo. Só que ele foi lá e descreveu, ele falou, olha, é assim por causa disso, é assim, assado, que tem, assim, que funciona, né, na verdade. Então, eu percebi isso, que a realidade, ela funciona de um jeito muito diferente da nossa moralidade. E como eu gosto de resultado, eu larguei a moralidade em troca do resultado. E aí, o que aconteceu? Então, eu vejo essa lente. O que é um caso super clássico, assim, que acontece? Às vezes, a pessoa idosa, ela é tratada de uma forma infantilizada pelos filhos e tal. E a formação sistêmica, ela me ajuda a cortar isso, a ajudar a empoderar essa pessoa idosa, falar, não, eu estou idosa, estou fragilizada, estou doente, mas eu ainda tenho lucidez, eu ainda tenho consciência, eu ainda posso assumir a minha responsabilidade, assim, a minha própria vida. Então, eu acho que, assim, um dos principais, assim, momentos para mim, que são muito comuns, né, são esses. Mas tem várias coisas. Eu acho que, de um modo geral, me tornou uma pessoa mais em paz com o fluxo da vida. Nossa, perfeito. Né? Dá vontade, assim, eu não tenho ninguém hoje que eu possa indicar, mas se eu pensasse em indicar alguém para tratar o câncer, eu indicaria você, assim, de olhos fechados. Olha, que profissional, leveza, né? Não, e completa. Eu acredito que você buscou aí ferramentas de todas as formas ali, onde você consegue valorizar o humano, né? Claro. Porque o que a gente acaba acontecendo, e a gente sabe que profissionais e profissionais, né? Sim. Antes de ser profissional, a pessoa é um ser humano. Claro. E ele tem, todo mundo tem seus limites, as suas sombras e as suas luzes, sua sombra e a sua luz. Então, a gente sabe que nem sempre o atendimento talvez é da forma que a gente gostaria que fosse, né? Claro. E a pessoa já está ali no momento de tanta fragilidade, de tanta dúvida. Gente, um abismo se abre à frente da pessoa. Claro. Porque o câncer, na verdade, não é uma doença
tão fácil como uma gripe, Claro. como uma dor de cabeça, né? Sim. A gente nunca está preparado para falar Sim, assim, eu mas vou ter essa é a câncer um sombra. dia, Mas né? pensa na luz, vamos inverter então. Você rever a sua vida, as suas escolhas, as suas relações, depois que você tem uma gripe? Não, né? Usualmente, depois que a gente tem uma gripe, a gente não repensa todas as nossas relações. A gente não faz as pazes com as pessoas, com a vida. Agora, quando a gente tem um câncer, a gente tem essa oportunidade. Pode usar ou pode não usar. Tudo bem, mas diante de um câncer, ou uma diálise, ou um diagnóstico mais grave, né? Uma coisa mais, assim, como se fosse a morte batendo, assim, a possibilidade... Gritando, né, que ela tá chegando ali. Possibilidade da morte batendo. Diante disso, não tem como você ser a mesma pessoa. E aí que é a luz do processo. Então, assim, essa travessia é que é linda demais. Entendeu? Assim, essa possibilidade que se abre. Pois é, mas esse pensamento veio depois da constelação. Não, eu já tinha ele antes. Antes de se tornar cirurgiã oncológica? Sim, aí veio da minha formação pessoal, de busca espiritual, de outras coisas. Concorda comigo? Aí eu vou pedir para você me explicar no próximo bloco. Isso. Fica com a gente, gente. No próximo bloco a gente dá continuidade. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Estamos de volta hoje com a doutora Flávia, no mês Outubro Rosa, Saúde da Mulher, e a gente estava falando sobre... Eu estava fazendo uma pergunta para ela, antes dela responder, eu quero falar que nós estamos num cenário feito num novo espaço do canal Brenda Santonioni, enquanto o nosso está sendo produzido para o nosso aniversário de 1 ano do programa De Cara com Elas, tá, gente? Por isso vocês estão vendo luzes diferentes, Tem até algumas luz do pôr do sol, situações, assim, gente. Tá viu? lindo aqui. Tá lindo mesmo. Mas eu tinha te perguntado, assim, dessa sua relação com o autoconhecimento, e aí a constelação, para quem não, né, tem muita gente que não sabe o que é, não conhece, a gente consegue entender várias questões, inclusive o que tem por trás desse câncer, né? E aí, agora... com esse conhecimento, você concorda comigo que te dá um salto como profissional e te aproxima muito mais do que, às vezes, outros profissionais. Não, né? claro, mas No assim, trato que eu tô falando, só uma tá? coisa, assim, constelação não é milagre, e a gente sempre tem que tomar cuidado. Constelação, psicossomática, que agora eu tenho me dedicado, tem que tomar cuidado para não virar para o lado contrário, para o tiro não sair para trás, no sentido da pessoa sentir culpa pelo câncer dela. Então, assim, a pessoa vai, às vezes, muito atrás, então é por isso, é por aquilo. Eu acho que essa parte eu não encorajo, não, sabe? Essa parte que a pessoa, que pode suscitar algum tipo de culpa. Eu acho que a gente tem que entender a responsabilidade e o poder pessoal que a gente tem. E não ficar se remoendo em vitimismo e culpa. Agora, outra coisa também é o seguinte, não é a constelação assim, eu não virei uma pessoa tão diferente. Claro que abriu uma série de questões para mim, mas eu tenho 20 anos de terapia junguiana, entendeu? Então eu tenho, assim, 20 anos de terapia analítica. Então, assim, não é assim, vamos constelar e resolveu. Não é isso, tem que ir tratando as neuroses devagar, né? A constelação, ela é uma ferramenta. Muda, com certeza, sem dúvida. Né? Eu sou, assim, fã no sentido, assim, de que realmente foi para mim uma coisa que descortinou como que a realidade funciona, né? Até de como lidar, como calma, né? Espero que
a gente vai dar um jeito, ou nós vamos procurar uma solução juntas. Até o jeito de se abordar a pessoa, de se lidar com a pessoa. Faz a ação da empatia, o completamente acolhimento que ela diferente. tem, né? A o pessoa seu se sente diferencial. completamente bem cuidada. Bem cuidado. Pô, gente, Claro. mas isso é formidável, né? Você Bem cuidada. mostrar a oportunidade que aquilo te oferece. É claro que não é na formidável. dor, né? Naquele momento do diagnóstico não é isso. Mas aos poucos você Perfeito. vai construindo Trabalhando a esse olhar. possibilidade de que realmente a pessoa pode entender, a partir daquele momento, experimentar a vida dela como uma dádiva. Sempre foi. A vida sempre esteve lá e sempre foi uma dádiva. Só que por que a gente precisa, às vezes, de uma experiência de quase morte, de um diagnóstico, ou de uma coisa muito séria acontecer, para a gente entender a realidade? A realidade é, a vida é uma dádiva, ela é preciosa, ela é única. Tem 7 bilhões de jeitos de ser um ser humano único e valioso neste planeta. A gente não honra, Não é né? possível. É. A gente não honra, né? Porque E que a vida é é uma hoje, das né? leis da constelação, né? Você honrar, né? Porque são 3 leis, né? Salvo engano. Sim. A lei do pertencimento, a lei Da ordem, ou hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Então, assim, eu nunca fiz constelação, eu tenho clientes, né, que são consteladores, né? Como eu sou criadora de conteúdo, eu acabo tendo que estudar um pouquinho. Então, quando você... Eu chego a ficar arrepiada. Porque... Quando a gente realmente... Não fácil. Respira. Por que que o seu trabalho hoje, dentro de tudo que você faz, e quando antes de vir para cá, eu passei pelo seu perfil, eu passei para entender um pouquinho mais, sabe? Então você faz trabalhos que são muito delicados para nós seres humanos, que muitas vezes a gente, pela nossa ignorância, a gente não honra nem um milésimo daquilo que a gente é. É aquilo que você acabou de falar. A gente é um ser humano único, com uma essência maravilhosa, e a gente esquece disso. Sim. A gente não está aqui para ser mecânico, ordenado por ninguém. A gente só precisa viver, aceitar e tentar modificar aquilo que a gente pode modificar. E aquilo que a gente não pode, a gente tentar ver quais são as novas possibilidades para ser mais leve. Que é o que você traz, é a sua proposta, pelo que eu Simone, estou entendendo. Sim. Então você é uma médica cirurgiã da área oncológica, você trata aquela parte da mulher também, porque você já passou o desafio do seu corpo, Sim. porque é outra coisa muito desafiadora pra gente. Sim, o corpo da mulher é sempre errado, né? É bom, é o cabelo, é a barriga, é o peito, e a parte de você se honrar, se aceitar, que é a parte da constelação. Sim, e as dificuldades, quando elas são colocadas no lugar delas, elas te impulsionam para frente. Aham. É um peso, mas não é um peso que te puxa para trás, é um peso que te empurra para frente, que te ancora, que te dá força. Então também essa coisa muito moralista de uma coisa é ruim, uma coisa é boa. Gente, eu tenho 40 anos de idade. Eu desconheço uma experiência que seja só ruim ou só boa. Sim. Eu desconheço alguma coisa nesse mundo que possa ser separada em só ruim ou só boa. Então, eu acho que convém esse exercício de o que é bom vai trazer umas coisas ruins, e essas coisas ruins elas podem ser incluídas e elas vão ajudar a impulsionar se elas forem incluídas, se elas forem colocadas em ordem. Né? Que a questão é essa, é a ordem, né? E essa percepção mesmo da dádiva que é o presente, né? Chama presente, não é à toa, né? Não A é à vida, toa. ela é dessa forma. Agora, a doença, ela pode ser esse convite, mas, por favor, gente, quem puder aí aceitar o convite sem doença, estamos aí, tá muito mais liberado, tá? A gente também não vê a doença como uma oportunidade. Não. Tudo na vida pode ser uma oportunidade. Então, Mas a gente aprendeu diferente. Na verdade, nós estamos falando de um assunto que é uma pequena quantidade, apesar de crescente, de pessoas que se atentam para esse tipo de situação, de assunto, de crescimento, de autoconhecimento, né? Então, essa outra grande parte, eles não conseguem, eles acham que
o que eu fiz para merecer, porque comigo, castigo, né? Um castigo. Aí se colocar na posição de vítima não funciona. Pois é, mas é isso que eu tô te falando, assim, é muito difícil pra gente que tá de um lado, que lida com isso mais, com mais afinco, cotidianamente, querer que o outro logo de cara, eu tô falando do câncer especificamente, entenda o câncer como uma oportunidade de rever a vida, de rever questões, de pensar que a vida é hoje e eu preciso aproveitar o máximo dela, de acreditar na cura, né? Eu acho assim, cada um tem o seu percurso, o seu projeto. É claro que isso não é uma coisa que a pessoa vai enxergar no dia que ela recebe o diagnóstico. Isso é uma coisa que ela pode enxergar algum dia ou não também. Isso aí, a questão é a gente se abrir para essas possibilidades. E a gente só guia onde a gente já foi. Então, você só atravessa a sombra com a outro ser humano, seja como médico, como terapeuta ou qualquer profissional de ajuda, você só guia até onde você foi. Então, assim, se você tiver medo de água profunda, você vai atrair gente para água rasa. E tudo bem, muita gente está na água rasa e não tem nada de errado com isso. Tá tudo encaixado, gente. Gente profunda com um profissional profundo, gente raso com um profissional raso e tá tudo certo. Tá tudo encaixado, é oba-oba mesmo. Então, assim, não é que você vai exigir, você faz em você. E aí, ao fazer em você, isso influencia o campo coletivo positivamente. E a partir disso, aquele conhecimento ele vai ficando mais acessível. Então, é mais um na humanidade. Aí depois é mais um. Aí depois é mais um. Quando você vê, aquela informação ela já está disponível amplamente no inconsciente coletivo para outras pessoas acessarem. Sim. Mas o início ele é difícil para tudo. Então, é um. Mas eu acredito muito na maior contribuição que a gente pode dar para a humanidade, que é manifestar a essência e ser feliz, assim, e criar as ferramentas de presença e de felicidade. Esse é o favor que a gente faz para a humanidade, porque aí é uma informação, aí você consegue, aí mais uma informação, aí você consegue mais uma, você consegue mais uma. Não estou falando aqui em positividade tóxica, não estou falando aqui em alegrinha, a vida é bela, nada disso. Não estou falando, o câncer é cor-de-rosa, olha, outubro rosa. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é de estado de presença, de estar vivo. Eu tenho câncer, mas eu estou vivo. Eu tenho que fazer hemodiálise, mas eu estou vivo. Eu tenho isso, mas eu estou vivo. Eu tomei um pé na bunda, mas eu estou vivo. Eu perdi meu emprego, mas eu estou vivo. Então, esse tô vivo é que ele está sendo subestimado. Então, eu estou defendendo o tô vivo. Eu não estou falando que as outras coisas não são ruins, elas são ruins. Só que como toda coisa ruim, ela tem uma oportunidade também escondida nela. A gente não aprende a nadar na enchente, né? A gente aprende a nadar na água calma. Mas vai chegar um ponto em que a enchente vai exigir que a gente saiba nadar. Então, essa é a questão. E aí, o papel das outras pessoas que estão nas águas calmas é cultivar o próprio estado de presença, as próprias habilidades, e isso ir ficando mais disponível, né? Doutora, a gente já está aproximando do fim, o que você diria para quem está aí do outro lado, que acabou de descobrir, né, que tem um câncer, pegando justamente essa questão do outubro rosa, né, mulheres, que mensagem você deixaria para elas? Então, gente, primeira coisa, mulherada, recado principal do Outubro Rosa, bora fazer mamografia. Boa. Primeira coisa, primeiro recado, porque a mamografia, ela vai achar tumores não palpáveis. Então, tudo bem, pode ir lá pro banheiro, fazer o autoexame, tudo bem, mas vamos fazer mamografia, porque a gente quer o que a mão não vê. Tá? Boa. Primeira coisa. Sim. Segunda coisa, atividade física reduz 27% do câncer de mama. Então, queremos. Então, atividade física não é só para ficar gatinha. Reduz 27%. Saúde! Saúde, em outros aspectos, previne câncer. E o terceiro, sim, se você já tem um diagnóstico, respira e vive um dia após o outro, tá? É para fazer cirurgia? Vamos. É para fazer radioterapia? Vamos. É para fazer quimioterapia? Vamos. E isso vai de degrauzinho em degrauzinho. Então, às vezes, você não consegue olhar para a escada inteira. Meu Deus, é muito longe, 6 meses é muito tempo de tratamento, é muito longo. Olha para um dia, outro dia, outro dia. E quando você olhar para trás, você fala, nossa, atravessei. Né? E vai passar. E vai passar. Gratidão. E essa foi a doutora Flávia Diniz, polímata. Agora gostou. Polímata
multifacetada, empresária e tantas outras coisas maravilhosas que nós podemos sentir aqui hoje nesse programa. Gratidão, só isso que eu posso Nossa, falar. super esclarecedor. Gratidão mesmo. É uma visão que Diferenciada. completamente pega a gente por, Nós merecemos profissionais por meios assim. aí que a gente não tem o hábito, né, de... Meninas, muito obrigada e nos vemos na próxima sexta-feira com o De Cara. Até lá.